Muito bem, pessoal, estamos de volta com mais um vídeo. Aqui quem fala é Adriano Souza. Este vídeo é a continuação de um vídeo anterior, onde nós falamos um pouco sobre segurança de senhas. Neste vídeo agora, eu quero fazer aqui um exemplo simples em PHP, onde nós iremos aprender como criptografar uma senha de maneira segura, de forma bem tranquila e bem rápida. Legal? Bom, eu estou aqui já com... Deixa eu abrir aqui um arquivo que eu tenho. E aqui é o seguinte, eu tenho aqui um códigozinho bem simples. Eu deixei aqui o mais simples possível. Na verdade, eu tenho aqui um arquivo PHP com um pouquinho de código HTML e PHP totalmente misturado aqui. Ok? Só para a gente deixar o mais simples possível. Nesse arquivo eu tenho aqui apenas um texto dizendo criptografia com PHP. Depois eu tenho aqui um formuláriozinho com um campo de texto chamado senha. Um botãozinho de submeter aqui esse formulário, que vai submeter a essa mesma página, tá? Até porque eu tenho aqui um action vazio e um método post. Depois disso, eu tenho aqui um bloquinho PHP muito simples, onde eu verifico se existe aqui o post, se foi enviado o post, apenas para que eu não envie a página em branco. E aqui eu tenho algumas informações que eu vou explicar nesse momento. Eu tenho uma variável aqui que eu chamei de senha insegura. Eu disse que ela recebe um filter input do tipo post chamado senha, que é o meu formulário aqui, ó, chamado senha. Passei aqui basicamente um filter default, só para filtrar um pouco aqui dessa variável que vem do post. Um detalhe também, se você programa principalmente em PHP, nesse momento já fica a dica para você. Evite pegar simplesmente o dado do post. Deixa eu comentar aqui. Pegar o dado que vem do post simplesmente assim, ó. Ok? Isso aqui não é recomendável. Então, utilize sempre alguns filtros. Esse filter input é do próprio PHP. Ok? Não utilizei nenhuma classe externa, não utilizei nenhuma biblioteca externa, nada. Tudo que eu estou utilizando aqui é do próprio PHP. Legal? Filter input. Aqui eu posso passar o input post ou input get, no caso. Aqui no meu caso é post, né, que o meu formulário ele vem do post. O nome aqui da variável é senha, o nome da variável aqui. Filter default, legal. Minha senha insegura ela vem vindo aqui no meu formulário. Depois eu tenho aqui senha segura, no caso aqui senha insegura, e agora eu tenho a senha segura. A minha senha segura, ela vai receber aqui uma função do próprio PHP, ela é nativa do PHP, tá? Que é a password hash. Detalhe que no PHP nós podemos utilizar várias criptografias, como MD5, o SH1, SH512, etc. Tem várias. Nesse momento aqui eu quero apresentar uma das melhores que tem no PHP, que é a password hash, onde ele gera para nós uma cadeia de caracteres bem interessante. Vou passar como parâmetro aqui a senha insegura, que é a senha recebida aqui, e eu vou definir aqui um password default. Ele vai utilizar uma criptografia padrão aqui do método password hash, tá? Que isso aqui é do próprio PHP. Se nós olharmos lá a documentação do próprio PHP, php.net, veja que eu tenho aqui o password hash. Ele do PHP 5.5 em diante, tá? Ou do 5, funciona perfeitamente no 7, versões mais novas. E aqui tem toda a explicação sobre esse método que é o password hash. Ele vai pegar a senha que eu passei aqui, digitei de forma insegura. Detalhe, pessoal, que quando eu estou falando aqui senha insegura, na verdade eu deveria colocar aqui, ó, senha sem criptografar, tá? No caso. Então, vou pegar essa senha aqui sem criptografar, vou jogar aqui. Na verdade, senha segura e senha insegura é uma outra coisa e senha sem criptografar, tá? Isso aqui é uma senha segura, isso aqui é uma senha segura e isso aqui é uma senha insegura, tá? Isso aqui é uma senha segura sem criptografar, isso aqui é uma senha segura criptografada ou uma senha até mesmo insegura criptografada. Legal. Recebido do campo de texto que o usuário vai digitar então uma senha sem criptografar, passei aqui ela para o meu método password hash, ela está aqui,
e ele vai gerar para mim uma criptografia para ela. Aqui eu dei simplesmente um eco na senha insegura, no caso é senha sem criptografar, tá? E aqui eu dei um eco na senha segura, que é a senha criptografada aqui. Eu vou executar esse arquivo e vamos verificar o que ele traz para nós. Estou aqui no meu localhost, no arquivinho que eu criei aqui, que é esse carinha aqui. Veja que ele tem simplesmente, vou dar um zoom aqui, ele tem simplesmente um campo de texto, um texto aqui acima, e aqui onde eu vou digitar uma senha qualquer, eu vou pedir para criptografar. Eu vou colocar aqui o Fusca 123, vou criptografar e olha só. Veja o que ele gerou para mim. Eu vou até colocar aqui um texto, ó, vou dar um eco aqui, eco senha digitada, senha criptografada. Só para a gente ter aqui uma melhor organização. Vou digitar aqui novamente o Fusca 123. Ok, olha lá. Senha digitada foi Fusca 123 e a senha criptografada gerou para mim isso aqui. No caso, isso aqui é que vai ser gravado no banco de dados. O usuário vai digitar aqui a senha e aqui ele vai gravar no banco de dados essa string aqui. Você já vai pegar essa string, lá a tua aplicação vai pegar esse conteúdo aqui e vai gravar isso aqui como senha desse usuário lá no banco de dados. Isso aqui já é a criptografia que nós estamos utilizando aqui nesse momento, que é a password hash do próprio PHP, tá? Um método interno do próprio PHP. Nós ainda temos aqui o problema do usuário insistir em ficar criando essa senha fácil desse jeito. Mas aí já é um problema do próprio usuário, ele tem que tentar fazer a sua senha o mais segura possível. Se a tua aplicação, você que é o desenvolvedor da aplicação, entende que no teu projeto você precisa de uma senha mais segura e você não pode se arriscar e contar aqui com essa senha simples do usuário, você pode criar aí no teu projeto um sistema randômico que gera uma senha baseando-se em alguma coisa, enfim, gerar uma senha mais complexa para o usuário de forma automática, que seria o mais recomendável. Mas, enfim, você gravando a senha do usuário criptografada no teu banco, você já garante, pelo menos do lado da sua aplicação, uma segurança a mais. Por quê? Imagine que um atacante ou qualquer problema aconteça que exponha o teu banco de dados ou que alguém invada o seu banco de dados e ele vai enxergar as senhas no formato de texto puro, como elas estão aqui, o que não é recomendável. Então, se um atacante, por qualquer motivo, por qualquer falha, invadir o seu banco de dados ou ter os dados expostos e ele encontrar isso aqui na senha do usuário, já dificulta mais o trabalho do atacante. Legal? Então, por isso que nós devemos sempre criptografar a senha. Agora, o usuário vai insistir em ficar digitando essas senhas fáceis? Praticamente, alguns usuários vão fazer isso a vida toda. Tá? Então, fica aí, a alternativa ou você permita que o usuário crie esse tipo de senha, ou você cria alguma alternativa para que essa senha seja gerada automaticamente. Legal? O usuário que poderia, por exemplo, digitar uma senha mais complexa como essa aqui, ó. Eu vou até copiar aqui para mim não ter que ficar digitando. Olha lá. Uma senha mais difícil de ser roubada aí de um outro usuário, por um outro usuário, e ainda por cima depois ela foi criptografada. E um detalhe muito interessante, um detalhe bacana aqui desse método password hash do PHP é o seguinte, perceba que aqui eu vou colocar a mesma senha novamente. Note essa string aqui, ó, como ela está, perceba, dê uma pausa no vídeo, ou anote aí como você quiser. Inclusive, eu vou anotar essa senha. Eu vou copiar essa senha aqui, ó. Eu vou abrir aqui um bloco de notas e vou colocar essa senha aqui. Beleza? Ok. E agora eu vou gerar novamente aqui, ó, criptografar novamente. E a senha é a mesma, tá? A mesma que eu digitei aqui, ó. Olha só. Veja que mudou. Fique olhando aqui, ó, e perceba que vai mudar. Olha só. Deixa eu copiar aqui essa senha. Olha só.
Veja como vai mudando. Ó. Só para ter aqui uma prova que eu não estou colando espaços e nada mais. Ó. 1, 2, 3. Enviei. Perceba aqui a senha. 1, 2, 3. Gerou novamente. A cada vez que você executa o método ele gera uma senha totalmente diferente, ou seja, não existe um padrão igual nós temos lá no MD5. No MD5 ele sempre gera a mesma hash que pode hoje, através de vários mecanismos ser identificada. Mas aí a questão é a seguinte, se eu tenho essa senha criptografada nesse formato e a cada vez que eu gero a minha senha, ele gera uma nova cadeia de caracteres, como que a gente faz quando eu precisar, por exemplo, identificar essa senha? Quando eu precisar fazer o login, quando eu precisar, enfim, recuperar essa senha do usuário. Bom, aqui é o seguinte, essa senha ela não vai ser revertida, Você não vai pegar essa senha e transformar ela novamente em 1, 2, 3. Ok? Você não vai reverter aqui essa hash. Você vai simplesmente gerar uma segunda hash e comparar. Ok? Você vai gerar novamente uma segunda hash e vai comparar com a hash que já estava criptografada. Mas aí você vai dizer para mim assim, nossa, Adriano, mas isso é impossível. Porque se a cada vez que eu gero aqui, ó, ele gera novamente uma hash, como que eu vou fazer essa comparação se 1, 2, 3 é isso aqui? Como que isso vai funcionar? É impossível isso funcionar. Na verdade, o método password hash do PHP ele já trabalha internamente e existe um padrão que ele trabalha que ele vai conseguir identificar essa hash e a senha digitada mesmo com uma segunda hash gerada. Ok? Como que a gente vai comparar isso então? Vamos fazer o seguinte. Eu vou abrir aqui um outro arquivo que é o teste, ou melhor, testar.php, que ele vai verificar para mim aqui a criptografia. Neste arquivo testar.php, eu tenho aqui simplesmente um campo de texto onde eu vou verificar o que eu digitei aqui. Ok? Eu vou mostrar para vocês esse arquivo. Ele é bem simples também. Ele tem aqui um formuláriozinho com action em branco para submeter à mesma página, método post, um campo de texto chamado senha e um botãozinho para submeter o formulário. Depois eu tenho aqui a mágica acontecendo nesse bloco PHP. A primeira coisa que eu faço é verificar, obviamente, se existe aqui um post senha, né? Para que ele não envie a página em branco, ou melhor, ele não processe a página em branco. E aqui eu tenho a seguinte... Deixa eu diminuir aqui um pouco o zoom. Eu tenho aqui o seguinte. Eu tenho aqui, ó, senha no banco. Vamos imaginar que essa senha aqui, ó, ela está gravada lá no meu banco de dados. Essa senha aqui, ó, criptografada. Eu vou até comentar aqui na frente. Essa senha ela é Fusca 123. Eu acabei de gerar ela ali na primeira tela de gerador, que a gente fez o teste. Isso aqui é a senha que está armazenada lá no banco de dados, tá? Que é Fusca 123. É obviamente que no dia a dia, no seu projeto real, isso aqui não vai estar aqui, e sim no banco de dados. Como exemplo, eu quero deixar aqui, porque eu não vou me conectar a nenhum banco de dados agora, tá? Mas eu acredito que você, desenvolvedor, vai entender aqui o que está acontecendo. Eu tenho aqui a minha senha que está armazenada lá no banco. Essa senha aqui ela está nesse formato lá no banco de dados. Deixa eu aumentar aqui, só para ficar mais fácil. Depois eu tenho aqui, ó, uma variável chamada senha digitada, que vai pegar aqui, com o filter input do post, a senha do usuário, que é o campo de senha lá do meu formulário, tá? Que foi submetido aqui. Passando aqui o filter default, só para dar uma filtradinha básica. Senha segura, ele vai pegar a senha que eu digitei e vai fazer o que fez lá atrás na outra tela. Ele vai fazer o password hash no password default. Perfeito. E aqui abaixo agora tem um if, onde vai acontecer a mágica. Detalhe que esse senha segura aqui, onde eu fiz o meu password hash, na verdade ela nem vai ser utilizada aqui. Porque eu tenho aqui um método password verify, que vai fazer aqui a verificação. Ele vai pegar a senha digitada limpa aqui, em formato texto puro, e vai comparar com a hash que eu tenho lá no banco. Mesmo que a hash seja diferente, mas ela foi gerada através da mesma string, ele vai conseguir identificar. Tá? Então, essa senha segura aqui, basicamente, eu não vou utilizar aqui no if,
Só vou colocar aqui depois a fim de comparação, tá? Ele vai pegar aqui, ó, o meu password verify, lembrando que isso aqui é um método do próprio PHP. Se você olhar lá na documentação, nós temos aqui, ó, password verify. Ele faz parte aqui, ó, do password hash. Ele é o inverso. Na verdade, eu não diria que ele é o inverso, né? Porque ele não descriptografa. Ele não quebra a criptografia, não reverte a criptografia. Ele simplesmente toma como base aqui a hash pré-existente, que em nosso caso é a que está lá no banco, e ele compara com a string passada de forma limpa. Ele vai pegar a string passada, vai converter para a sua hash e vai verificar se bate com a hash que está lá no banco. Detalhe, já vimos no vídeo passado, ou melhor, um pouquinho atrás, que a hash ela nunca é igual cada vez que você gera, então, mas ele tem um mecanismo interno que consegue identificar. Então ele vai pegar aqui a senha digitada, vai comparar com a senha que está lá no banco e vai verificar para mim se ela bate ou não. Eu tenho aqui simplesmente um eco dizendo se a senha está correta ou não. Eu vou aqui, ó, dentro do if, ele termina aqui, começa aqui, termina aqui. Eu vou aqui embaixo, ó, dar um eco no HR só para colocar uma linha aqui. E eu vou aqui dar um eco na minha senha segura. Eu vou dar um eco aqui na minha senha segura, só para a gente ter uma referência. Senha segura gerada na senha digitada. Só para a gente comparar. Vou colocar aqui. E aqui embaixo eu vou colocar um BR só para pular uma linha, tá, gente? Básico do HTML, não preciso explicar isso. E aqui, senha que estava no banco. Eu vou pegar aqui, ó, senha do banco. Vou colocar aqui. E ainda vou colocar aqui a senha digitada, aqui, a senha limpa. Só para a gente ter realmente aqui uma comparação completa. Vou pegar aqui, ó, senha digitada. Com isso, nosso exemplo, eu acredito que fica completo. BRzinho aqui para pular uma linha. Perfeito. Ok, vou executar então aqui para a gente ver o que acontece. Vou lá na minha aplicação. Meu arquivo testar.php e é o seguinte, como já sabemos aqui, a minha senha original criptografada foi Fusca123, tá? Senha que está armazenada supostamente no banco de dados, tá? Supostamente. Vou digitar aqui a senha 123456, verifiquei, olha só. Ops, senha incorreta. Veja que eu tenho aqui o meu if, ó, verificando. Se o meu password verify da senha digitada bate com a senha do banco. Ops, senha incorreta. Senha limpa digitada foi 123456. Eu tenho aqui a senha segura gerada na senha digitada, é isso aqui. Lembrando que ficou com essa chave aqui, tá? Mas essa chave não faz parte aqui da senha, só o que está dentro. Acabou expandindo aqui a chave, mas tudo bem. Senha que estava no banco. Originalmente gravada essa aqui, ó. Tá? Veja que elas são diferentes, obviamente, mas mesmo que a senha estivesse correta, ela também poderia ser diferente. Vou digitar aqui a senha correta agora, que é Fusca123. Ok, olha lá, sua senha está correta. Veja que aqui foi a senha que eu digitei e aqui é a senha que está gravada no banco, mas o PHP, o Password Verify, conseguiu identificar qual mecanismo de hash utilizado, ele gerou novamente e verificou se bateu a sua senha. Então, basicamente, nós temos dois métodos a utilizar. O password hash, que criptografa a senha e gera para nós uma cadeia criptografada, e nós temos o password verify, que verifica se uma senha digitada bate com uma string criptografada pré-existente. É uma senha, ou seja, qualquer razão que você quiser. No caso aqui é utilizada para fins de senha. Eu até vou aqui, ó. Eu vou arrumar isso aqui.
Vou concatenar aqui para não ficar aquela chave lá, né? Ok. Senha digitada aqui. Pontinho para concatenar. Pontinho para concatenar aqui com BR também. Tá? Devido a ele ter esses caracteres aqui, ele acabou expandindo aqui. Poderia ter dado um problema, não deu, mas poderia ter dado. A senha limpa digitada eu vou deixar assim mesmo. Deixa eu digitar aqui Fusca 123. Verifiquei. Perfeitinho. Pessoal, olha só. As informações retornadas. A senha está correta. Vou digitar uma senha errada. Fusca 231. E a senha está incorreta. Pessoal, antes de finalizar aqui esse vídeo, eu gostaria de deixar bem claro que existem outras formas de se obter resultados parecidos com esse aqui. Ok? Existem outros métodos no PHP também utilizados para fins de criptografia. Existem diversos. Você pode, inclusive, criar os seus próprios métodos, fazer uma somatória de vários deles e criar a sua própria função, o seu próprio método de criptografia. Neste vídeo aqui nós utilizamos o Password Hash, que é um método do PHP. Foi mostrado, inclusive, aqui no site do php.net. Que é o PHP Hash, ok? Mas ele não é o único, existem outras formas de se obter um resultado próximo a esse. São melhores ou são piores? No meu ponto de vista, eu recomendo hoje nós utilizarmos o que vai saindo de mais novo da linguagem. Detalhe que nesse vídeo também eu falei desse método do PHP, mas métodos de criptografia também existem e podem ser aplicados ou criados em outras linguagens também. Tá? Não é só o PHP que faz isso. Existem linguagens que podem ter métodos melhores, métodos inferiores, enfim. Não é o foco desse vídeo. Que fique bem claro apenas que não é a única forma de se obter esse resultado. Existem outros métodos no PHP e também você pode criar os seus próprios métodos. Ok? Neste vídeo especificamente eu quis mostrar o Password Hash. Legal? Abraço e até o próximo vídeo.